Mas vamos já começar, já são 19h05 e as pessoas estão à espera para podermos ter esta conversa com a Lara Muniz. Muito bem-vinda, Lara. É Muito um prazer obrigada. enorme ter-te aqui, de todo o coração. O prazer é meu. Gostei imenso de ver, não pude estar, não estou em Angola, mas gostei imenso de ver todos os vídeos sobre o Retiro no Solo. Foi muito fixe. Tão bom. Tens que vir rápido, que é para fazeres parte. Sim. Já me estava a imaginar a dar uma palestra, uma meditação guiada, já. Muito bom, muito bom. Ó, Ruben, muda a tua imagem. A imagem que tinhas há bocado estava melhor. Essa está muito vaza. Espera aí, vou voltar aqui. Olha, Lara, tu estás em Portugal neste momento, não é? Estou. Uhum. E como é que estão a correr as coisas? Como é que está Portugal? Está a correr tudo bem. Para quem não sabe, eu antes estava na Holanda e então, em comparação com a Holanda, está melhor, porque eu acho que o clima, o sol, a maneira como a natureza se dispõe afeta muito a nossa disposição. Então, aqui noto que em Portugal estou mais com mais vontade de sair, com mais vontade de fazer essas coisas. Na Holanda não estava nada bom. Mas e quando é que tu regressas para Angola? De férias, eu julgo que no próximo mês. Mas para ficar, não sei. Isso é algo que ainda tenho que pensar bem na minha vida. Ok, interessante. Olha, então agora aqui para começarmos, enquanto o Ruben não resolve o problema técnico dele, hoje o tema, nós queremos falar contigo e perceber um bocadinho quem é a Lara Muniz, qual é o teu lifestyle. Nós sabemos que tu és vegetariana e és assim, muito séria com o teu veganismo. E isto desperta muita curiosidade porque não encontramos assim muitos jovens, ou se calhar cada vez mais jovens, determinados e que estão a abraçar uma determinada causa, não é? Então eu gostaria que tu nos contasses um bocadinho da tua história, como é que é isto? Como é que se torna vegetariana? Que idade é que tu tens, Lara? Ok, então isto são muitas perguntas numa só. O meu nome é Lara, tenho 22 anos, sou vegetariana, mas na maior parte na maior parte eu como vegana, mas sou vegetariana e para mim eu sinto que eu não faço isto só por causa de uma ideologia ou só para me identificar dentro de um grupo das pessoas vegan, mas eu faço isto porque é o lifestyle que me faz sentir melhor. E como é o lifestyle que me faz sentir melhor, estão-me a ouvir? Desculpa, eu não percebi. Disseste o quê? Estão-me a ouvir? Sim, sim, diz. Sim, Ruben? Pronto. Ruben, a tua estou a imagem ouvir. continua na mesma. Sim, eu vou tentar fazer sem câmera, vou tentar tirar a câmera, porque atrás Mas não há vai bocado dar estava certo. lá bem. Vocês vão. Sim, mas isso depois fica sem posição para cuidar do foco. Mas Ok. continua, eu estou a Então, como eu ouvir. estava a dizer, para mim, o vegetarianismo, eu sinto que está cada vez mais a ser popular na minha faixa etária, como eu já disse, tenho 22 anos, mas eu também sinto muito que algumas pessoas da minha idade abraçam esta dieta como isso, como uma dieta. Mas eu não o vejo como uma dieta, eu vejo mais como um lifestyle. E como é um lifestyle, eu. A Ariana estava a dizer que eu sou rígida, mas não é que eu seja rígida, é que eu não estou interessada em sentir-me da maneira como eu me sentia quando eu não tinha esse lifestyle. Então é mais nesse sentido que eu me tornei vegetariana e pronto, a Ariana também pediu aqui para fazer uma introdução minha. Eu sou criadora de conteúdo. No início eu comecei muito apenas a falar sobre saúde mental e motivação,
Mas a Paulo está a dizer que está a fazer muito eco. Deixa eu ver. Ruben. Ruben. Sim. Mas é uma web. É Não, que está a fazer coisa. É que não sei, há bocado não estava. não, aqui Olha, tu estou a não ouvir tudo consegues muito bem. entrar, Estou a tu ouvir bem. estás a entrar através da água, talvez entrasse através do teu privado, não? É porque a imagem está mesmo muito má. Não, vai dar bem. Sim, a minha câmera de frente não está muito boa, tudo bom. Ela Ok. depois se espelha. Mas a live, mas o Ruben tem a live também no computador? Sim, por Tenho isso a live no as pessoas que computador, estão a mas dizer, ouve-se o som que está a sair do computador. Então eu falo e depois o computador repete. ok, ok. Então já sei. Já? Então é só cortar o som do computador. Não, mas por acaso eu não estava a ouvir, mas eu não consigo entrar a ouvir. Mas podem Pronto, falar pronto. comigo. Entretanto, já não sei onde é que eu estava. Eu comecei a criar. Entretanto, tens de começar tudo de novo. Eu comecei a criar conteúdo mais relacionado com saúde mental, motivação, que ainda é muito disso que me interessa, mas eu sinto que antes eu estava mais focada em sentar-me e falar de conceitos, mas este ano e um bocado no final do ano passado, eu apercebi-me de que se calhar a melhor maneira de inspirar os outros é o liderar por exemplo. Então, eu não tenho que necessariamente me sentar e dizer A, B, C e D, é assim que o cérebro funciona, faz isto e vais se sentir assim. Eu posso simplesmente mostrar como é que eu vivo e isso já por si só vai inspirar uma pessoa a fazer o mesmo. Então, foi muito por aí que eu comecei a partilhar os meus pratos, comecei a partilhar o que é que eu como e eu sou uma pessoa que eu gosto muito de montar os pratos bonitos. Se o prato não estiver bonito, não quero. Então, isso faz com que as pessoas gostem. E as pessoas começaram cada vez mais a pedir receitas aqui e ali. Então, foi assim que começou um bocado a minha partilha na internet sobre as minhas comidas, etc. Porque eu acho que o que nós escolhemos comer diz tudo sobre o nosso desenvolvimento pessoal e sobre a maneira como nós nos tratamos. Então, saúde mental e alimentação têm tudo a ver. Por isso é que eu comecei a incorporar. Eu não sei se eu respondi à pergunta, eu estou só aqui a falar. Não, não faz mal, mas eu queria era perceber como é que tu começaste, onde é que surgiu essa ideia de te tornares vegetariana? Qual foi o impulso e em que momento? Há quanto tempo é que és vegetariana? Pronto. Ok, então, em 2018, em janeiro de 2018, eu estava aqui em Portugal e eu estava a ir para a Holanda, como eu vos disse anteriormente, eu morava na Holanda, e eu estava em casa de uma amiga minha e ela disse, olha, vi um documentário e que tal nós experimentarmos não comer carne até ao dia 30? Que era até dia 30 de janeiro. E na altura aquilo era dia 9, dia 10. Então eram assim uns 20 dias e se experimentarmos sem comer carne. Eu sou uma pessoa muito pouco resistente à mudança. Então, para mim, eu não havia porquê lutar contra aquilo. Eu disse, ok, bom challenge, vamos experimentar. Fui para a Holanda e na altura, pronto, eu era estudante, não trabalhava e a primeira coisa que eu reparei foi que, ao tornar-me vegetariana, as minhas compras tornaram-se muito mais baratas. Ok? Porque não tinha que comprar carne que eu estava habituada. Foi a primeira coisa que eu reparei. Eu gosto disto. Uma estudante que não trabalha gosta disto. Gostei. E depois, outra coisa que eu comecei a notar, isto eu não era vegetariana, só estava a fazer este challenge. Outra coisa que eu comecei a notar foi nos meus treinos, porque eu treinava muito, treinava até mais do que eu treino agora. Nos meus treinos eu estava-me a sentir mais leve. Se calhar chegou assim ao dia 24, 25, eu estava-me a sentir mais leve. Outra coisa que eu também notei foi depois do almoço. Vocês sabem, quando nós almoçamos e depois dá aquela... E a pessoa não quer mais trabalhar, só se quer deitar, isso reduziu. Depois do almoço eu não me sentia tão pesada e eu comecei a associar essas mudanças com o facto de eu ter parado de comer carne por aquele período. E eu gostei. Não surgiu nenhuma mudança que fosse negativa.
algumas coisas mudaram, eu estava a reparar nessas mudanças, mas todas elas foram positivas. Então, mas volto a dizer, para ser sincera, a mudança que eu mais gostei naquela altura foi que a conta estava mais barata. A conta estava mais barata. E eu disse, opa, isto assim está fixe, eu não vejo porquê voltar a estar como eu era. Então eu disse, ok, sem pressão, vou tentar pesquisar um bocado mais sobre este mundo. E aí eu comecei a ver mais vídeos sobre vegetarianismo, sobre outra coisa. Eu cresci numa casa onde os meus pais, a minha mãe sempre cozinhou com carne, etc. Então até esse ponto, todos aqueles, eu vivia sozinha, todos os pratos que eu cozinhava eram aqueles pratos que eu sabia, que a minha mãe cozinhava para mim. Então, quando eu me tornei vegetariana, eu não sabia o que fazer, então isso levou-me a pesquisar. E quando eu pesquiso uma receita e eu me apaixono por um certo criador de conteúdo que faz receitas vegetarianas, eu depois começo a pesquisar mais sobre eles. E uma coisa que muitos deles falam é as razões pelas quais eles são vegetarianos. E eu aí comecei a ver mais por aí. Eu comecei assim de uma maneira que eu não diria egoísta, mas foi... Eu mantive-me com o vegetarianismo porque eu pessoalmente gostei, mas depois eu comecei a ler imensas coisas em relação à maneira como os animais eram tratados para nós podermos comer a carne e não só os ovos e tudo isso. Por além disso, comecei a ler, vi um documentário muito bom chamado What the Health, que eles falam, adoro, estou a ver o Ruben Yaba na cabeça. Sim, vi esse documentário, fiquei chocadíssima, fiquei abesbílica, fiquei... e falo muito sobre o impacto que a nossa alimentação, que a carne em específico tem sobre a nossa saúde. Então, depois de eu começar a ver as razões pelas quais as outras pessoas que já se intitulavam vegetarianos e vegan, eu comecei-me a identificar com um bocado dessas razões. E foi um percurso grande, porque isto foi em janeiro de 2018, já estamos em março de 2022, sim, de 2022, mas entretanto, nesse período, eu já tive várias mudanças. Houve uma fase que eu andava muito revoltada, porque eu estava com... Isso foi, se calhar, no final de 2018. Andava muito revoltada porque via as coisas, aqueles vídeos chocantes dos animais, os pontapés, a indústria do leite, não sei o quê, ficava muitíssimo revoltada. Então resolvi ficar vegan 100%, 100%, 100%. Fiquei, se calhar, uns 3 meses vegan 100%, mas depois já percebi-me que o veganismo é um lifestyle mais complexo e eu tive que aprender um monte de coisas e eu, na altura eu digo que eu não estava disposta a abdicar de certas coisas. Por exemplo, eu não sabia na altura que a situação do mel, que eu achava que era que ser vegan só tinha a ver com não consumirmos coisas que têm partes de animais ou que vêm de animais. Eu nunca tinha associado o mel. Outra coisa, todos aqueles ténis da Nike, fashionable, coisas assim, eu não sabia que eles tinham peles. Outra coisa, muita da maquilhagem que eu usava, eu não sabia que era testada em animais. Então eu comecei a chegar à conclusão, calma, eu estou aqui toda frustrada, quero mudar o mundo, mas há muitas mais nuances. Não é só comer uma salsicha vegan e postar no Instagram e dizer hashtag sou vegan. Há muito mais sobre isto. E eu lembro-me na altura, a minha mãe já estava farta. Eu também estava um bocado irritante. Acho que todo o vegan no início tem uma fase que é um bocado irritante. Em que eu via vários vídeos que me chocava, então eu enviava para a minha família, mas pronto, isso já me passou há muito tempo. E depois, entretanto, aos poucos, também porque eu viajava, por exemplo, eu viajava para a Inglaterra e, por exemplo, ia ter com a família do meu namorado e eles lá, prontos, eu não queria dar trabalho, então eu comecei prontos, como eu não queria dar trabalho e era aquilo que havia para comer, também para não passar fome, para não ser esquisita, comecei a comer outra vez queijo e essas coisas assim, e depois meses passam, eu já estou a voltar a comer peixe.
Então, desde janeiro de 2018, que eu nunca mais comi carne. Naquele dia que a minha amiga disse, vamos experimentar, essa foi a última vez que eu comi carne, mas depois cheguei a comer peixe, etc. E evoluí de uma maneira que hoje em dia, para mim, comer um peixe ou comer uma galinha é o mesmo que uma pessoa no mundo ocidental comer um gato. Eu chegar e pôr assim um gatinho no espeto e dizer, está a cheirar bem, olha, come um gato. A maior parte das pessoas na cultura ocidental diria, não quero. Olha, deixa-me dizer, Lara, espera, a Carol perguntou aqui, eu vi numa das perguntas, onde é que tu vais buscar a tua proteína? Ok, eu vou buscar a minha... Essa é uma das perguntas que mais me perguntam. Em várias fontes, há imensas fontes. Eu tento não ir buscar tanto aquelas fontes que são mais artificiais, ou se calhar uns hambúrgueres a fingir de carne ou uma coisa assim. Eu vou mesmo buscar nas leguminosas, como muito feijão, muito grão, muitas lentilhas, essas coisas assim, todas têm proteína. E depois, por exemplo, a ervilha, edamame, acho que é assim que se chama, aquelas coisinhas verdes que vêm da soja. Eu sinto que não me falta, e eu já uma vez fiz um teste no ginásio que eu estava e os meus níveis de tudo estavam normais. Então, quando as pessoas ficam assustadas com a proteína, eu acho que isso é marketing. Eu acho que não falta, proteína não está a faltar. E depois, se eu estiver numa fase que eu quero treinar mais, ganhar mais músculo, porque eu gosto muito de beber smoothies no início do dia, eu meto uma scoop de uma proteína. Tenho uma proteína muito boa de banana e ervilha. Não sabe a ervilha, sabe a banana, mas é de proteína de ervilha. Então, pronto, é nessas fontes que eu vou buscar. E eu aconselho as pessoas, porque essa pergunta é uma pergunta muito clichê. Toda a gente, é a primeira coisa que eles pensam. E eu pergunto-me, será que essa pergunta surgiu genuinamente da pessoa perceber de nutrição e de onde é que a proteína vem e está curiosa de perguntar? Ou a pessoa pergunta porque essa narrativa de que os veganos não comem proteína é a narrativa que circula? E então eu encorajo as pessoas um bocado a pensarem pelas próprias cabeças, a fazerem o seu próprio research, porque quando eu me tornei vegan ou vegetariana, uma das coisas que eu fiz foi pesquisar razões para não ser vegan e vegetariana, para eu ver se havia alguma razão que eu me conectava, que fazia sentido para mim, de saúde ou outras. E essa da proteína apareceu imensas pessoas perguntam sobre isso. Ok. Ruben, tens perguntas para a Lara? Lara, antes de mais, boa noite, prazer. Desculpa, não te estamos a perceber. Eu estou a dizer que estou a cumprimentar a Lara, muito boa noite outra vez. Um interregno muito pequeno, mas pronto, vamos continuar. Olha, eu quero saber como é que tem sido essa experiência enquanto vegetariano. Como é que tem sido a minha experiência? Exatamente, enquanto vegetariano. Como é que tem sido lidar com pessoas, famílias, amigos, ok, isso é uma excelente pergunta. Depende do ângulo. Se me perguntarem como é que tem sido em termos da minha saúde, tem sido ótimo. Tem sido ótimo. E o facto de eu me ter começado a interessar mais o facto de me ter tornado vegetariana fez com que eu, por exemplo, antes de eu ser vegetariana, ou de ter estas restrições alimentares, de, por exemplo, eu não consumo leite, nada que venha da vaca, por exemplo. Antes de eu tomar esta decisão, eu nunca na vida que estava a fazer compras e parava no meio do supermercado para ler os ingredientes do que eu estava a comprar. E isto fez com que como eu tenho esta restrição alimentar, tudo aquilo que eu como antes de eu pôr na boca, eu tenho que verificar se vai de acordo com a minha restrição alimentar. E ao fazer isso, eu começo a perceber-me de outras coisas, que também são um problema, que não é só os produtos derivados de animais, há imensas coisas geneticamente modificadas, coisas assim, que o facto de eu me ter
forçado, que não foi à força, foi porque simplesmente se agora eu não consumo leite e se eu vou comer este pacote de bolachas, antes de eu pôr na boca, tenho que ver, tem leite, não tem. Isso fez com que eu lesse os ingredientes que eu nunca tinha lido, nunca fiz isso na vida, e comecei a perceber que havia um monte de coisas que eu não sabia pronunciar, um monte de coisas assim estranhas que soavam a químicos, e eu aí comecei a pesquisar sobre essas coisas. Eu lia um ingrediente que eu não sabia o que era, comecei a pesquisar. E isso tudo levou-me a ter mais consciência, exatamente como a Paula está aqui a dizer. Isso levou-me a ter mais consciência daquilo que eu estava a comer, mesmo para além do veganismo e mesmo para além do vegetarianismo. E isso é uma coisa que eu sinto que é muito positiva. Então, nesse ângulo, se me perguntarem como é que está a correr, como é que é a experiência, nesse ângulo da saúde, está ótimo. Mas se me perguntarem, por exemplo, muitas vezes como é que isso corre com a família, que foi uma das coisas que mencionaste, Ruben, eu digo mesmo, é chato. É chato porque... e eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não estou a impor a minha visão sobre ninguém. Eu não estou a dizer ninguém mais nesta mesa pode comer outras coisas que eu não estou... Eu não estou a dizer nada. Eu estou a mind my business, literalmente, a viver a minha vida. E eu depois tenho os meus familiares que acham que faz sentido fazer alguma piada que não tem piada nenhuma, que ninguém lhes perguntou, honestamente, e que me deixa um bocado desconfortável. Por exemplo, eu já tive vários membros da minha família que eu não puxei a conversa. Eu estava, again, minding my business, e que me veio perguntar, mas então porquê que queres ser vegetariana? O meu cunhado adora fazer isso, ele adora, é o hobby favorito dele. Ninguém perguntou, ele quer vir me perguntar. E eu, ok. E eu tenho sempre uma decisão. Será que eu engajo nesta conversa ou será que eu não engajo nesta conversa? E é sempre muito chato quando eu cometo o erro de querer ser sincera e de explicar, eu acho que faz-me bem à minha saúde, e depois já não sei o que é dos animais, sempre que eu menciono não sei o que é dos animais, o que é que eu fui fazer? E depois, eles gostam de me rotular como se eu fosse alguém que impõe as minhas visões nos outros, mas eu estava relaxada na minha vida, e assim que eu mencionei animais, eles é que quiseram me impor as visões deles em cima de mim. Então eu sinto que há muito disso, há muito disso. E, mas pronto, agora já acalmou. Olha, Lara, a Carol perguntou se já tentaste influenciar alguém a ser vegetariano. Se eu já tentei influenciar alguém a ser vegetariano, eu É já. verdade? É verdade. Eu já. Ainda mais Não, eu já na tua tentei. família. Eu já tentei influenciar pessoas a ver, se calhar, um filme ou a ver ou a pensar ou a consumir algum tipo de conteúdo que me fez tornar vegetariana. Eu nunca cheguei a alguém e disse que tu devias ser vegetariana, mas eu já cheguei a alguém e já sugeri, devias ver este filme. Olha, isso que estás a comer, se calhar ias pensar um bocado diferente se visse esse filme. É uma coisa que eu já não faço hoje em dia. A Carol está-se aqui a defender, não perguntei assim. Espera, Carol, volta lá a perguntar, deixa ver. Espera aí, deixa ver qual foi a pergunta. Espera, deixa ver aqui a pergunta da Carol. Ela perguntou, deixa ver. Já conseguiste influenciar alguém a ser vegetariana? Se calhar pelas razões que apoias sobre esta escolha de dieta? Pronto, sim é que é a pergunta. Desculpa, Carol. Ok, Carol. Se eu já consegui. A Carol aqui, com o emoji dela. Eu já. Pois, é como a deusa está a dizer. Eu não tento influenciar, mas informo e alerta. Está a ouvir, reflete. Pronto. Mas pronto. Em relação à resposta da Carol, já. O meu namorado foi uma das pessoas principais. E ligando isto ao eu sentir que a minha família é uma sombra. Por exemplo, eu comecei a namorar com o meu namorado atual, também foi em 2018, e logo na altura que eu me tornei vegetariana. E eu era vegetariana, estava lá a descobrir a minha vida, a fazer as coisas, mas ele não era. E estrategicamente, desde o início, eu tomei a decisão que eu não queria endoctriná-lo.
Eu não queria impor a minha visão, porque já estávamos no início do relacionamento e eu também tenho que ficar esperta, eu já sabia que ia destruir tudo se eu começasse a entrar com, com conversas que não interessam a ninguém. Então, uma das coisas que eu sempre fiz nesse relacionamento foi, não era um tópico que eu trazia à mesa, comíamos muito fora, ele comia a coisa dele, eu comia a minha. E ele também é uma pessoa que sempre teve muita mente aberta. Então, nós saíamos, não sei o quê, e ele era uma pessoa que não se opunha, se calhar, a experimentar o que eu comi. Se fôssemos a um restaurante e ele comia um prato, por exemplo, com carne, e eu comia uma coisa sem carne, e eu estava, isto está muito bom, se calhar na vez a seguir que fôssemos a esse restaurante, ele estava aberto e dizia, queres experimentar aquela coisa da última vez que tu experimentaste? Porque parecia que estava bom. Então, ele próprio, sozinho, ele começou a experimentar e foi exatamente como no início eu estava a contar que foi comigo. Comigo eu experimentei e eu cheguei à conclusão que não me fez falta. E que eu notei uma listinha de melhorias, de mudanças na minha vida, que todas elas positivas, não me fazia sentido voltar atrás. É por não me fazer falta. E a situação dele foi exatamente a mesma coisa. Ele começou a dar-se mais comigo, etc. E ele também notou que não lhe fez falta. E por não lhe fazer falta, e ele depois também viu exatamente um documentário que nem fui eu que lhe disse para ver, do What the Hell, que também foi a mesma coisa, e ele resolveu experimentar para a própria saúde dele. Ele próprio viu para a saúde dele, e ele na família tem, por exemplo, um histórico de diabetes, que é uma coisa que as pessoas não ligam, não relacionam muito a comer carne, etc., mas que tem muito a ver, que é, também não quero entrar aqui muito científica, mas a presença de várias, não só toxinas, mas de vários componentes na carne vermelha faz com que muitas funcionalidades do nosso corpo não estejam no seu ponto ótimo. E uma delas é a nossa capacidade de processar o açúcar. Então, a diabetes e o veganismo têm muito a ver. E ele começou a entrar nisso por escolha dele. Depois anos passam, nós começamos a viver os dois juntos e eu sou uma pessoa que eu gosto de cozinhar, quem cozinha mais sou eu. Se eu estou a cozinhar, eu vou cozinhar aquilo que eu como, não vou estar a cozinhar aquilo que eu não como. E ele gosta dos meus pratos, ele come. Então, pronto, para responder à pergunta da Carol, consegui incentivá-lo, influenciá-lo, ele indiretamente. Mas a minha família, eu não sei qual é que é o complexo aqui. Lara, mas tu não tens na família mais pessoas vegetarianas? Tem, mas calma, já vamos lá. Tenho só uma. Tenho só uma. Mas a minha família, por exemplo, a minha mãe, ou a minha irmã já não tanto, mas pronto, no início também era um bocado. Como fazem olham para mim como se eu tivesse imposto a minha visão sobre ele e como se ele andasse a comer carne às escondidas quando eu não estou e como se eu estivesse a aterrorizar a vida dele e eles, prontos, e criam aqui esta narrativa mas tu não andas a dar de comer, mas tu não andas a não sei o quê. Isso é uma coisa que ninguém lhes perguntou, que eu estou bem na minha vida, no meu veganismo, no meu relacionamento, mas eles gostam de vir. Então, para responder à tua pergunta, Ruben, sim, no que diz respeito à relação com as pessoas que eu já tinha na minha vida, a família, etc., são judgmental, são extremamente judgmental. E pronto. E depois, mesmo quando... E depois também há um outro lado da moeda. Por exemplo, eu venho aqui já dizer publicamente, a família do lado dele é muito menos judgmental que a minha família. A minha família gosta de se meter, gosta de uma boa fofoca, gosta, a minha família gosta. A família dele... Mas a família dele, estou a ver a Ariana a rir-se. A família dele é britânica. Então, como é britânica, não gostam aqui de estar a afrontar ninguém. Claro que não, fora de questão de estar a afrontar aqui pessoas. Então, eles gostam muito de me agradar, gostam muito de não sei o quê. Se eu for lá, já é para mudar a casa toda, porque eu vou lá, não sei o quê. Mas eu não quero, ao mesmo tempo,
dá trabalho, ou ser chata, ou uma coisa assim do género. Então, para mim é um bocado desconfortável quando nós, por exemplo, vamos a um restaurante, ok, que eles, pronto, o pai, a mãe dele, não sei o quê, vamos todos a um restaurante e não há opções vegetarianas para mim. E Uau. eu, dentro do meu carisma, dentro da minha saber falar com as pessoas, se calhar falo com o empregado de mesa, não sei o que, arranjo aqui uma maneira de eu me safar. E de ter, no final das contas, de comer vegetariano. Mas aquela sensação de desconforto no início, de ter que ser the odd one out, de ter que ser a pessoa que está ali fora da órbita, para responder outra vez à tua pergunta, Ruben, é um bocado, é desconfortável, é um bocado desconfortável. E pronto, por exemplo, houve uma vez, eu lembro, recentemente, foi em novembro, o meu sogro, ele veio cá a Portugal e estávamos num restaurante, eu, ele e o Ryan, que é o meu namorado. E comemos uma comida muito boa e chegou à parte da sobremesa e o pai dele, o meu sogro, estava a incentivar, não, queres uma sobremesa, vamos comer aqui uma sobremesa, não sei o que está. E o Ryan estava a olhar para a sobremesa e ele estava a dizer, porque ele já me conhece, já conhece as minhas restrições alimentares, ele estava a dizer, olha, mas eu acho que não há aqui nada para ti. E esses comentários, eu dei-lhe assim um pontapé debaixo da mesa, assim. Porque eu não quero dar a impressão às outras pessoas e pronto, à família dele, por exemplo, que eu sou uma pessoa que as pessoas associam muito os veganos a serem pessoas esquisitas. Que são esquisitas, simplesmente Extraterrestres. é extraterrestre, é mínimo, são esquisitos. E como eu sei que é assim que as pessoas pensam, eu não quero ser a pessoa que dá trabalho. Eu não quero ser a pessoa que nos fez ter que ir para um outro restaurante. Eu não quero ser a pessoa que não está a comer sobremesa porque, pronto, no final não como, porque para mim os meus ideais e o meu lifestyle é mais importante do que a opinião das outras pessoas, mesmo as pessoas que eu amo e que eu quero que gostem de mim, mas é de facto desconfortável. Isto foi uma resposta enorme, Ruben, mas acho que respondi à tua pergunta. Sim, olha, só para reforçar aqui, não é só para dizer ao pessoal, a quem está nos assistir, que infelizmente a indústria agropecuária ela achou um bandido no meio disso tudo que foi o açúcar. Mas na verdade o açúcar só tem excesso de calorias e não tem nutrientes. Então, o que dá cabo mesmo e aumenta os níveis de açúcar no sangue é mesmo o colesterol. Não é exatamente o consumo de açúcar, é os biscoitos e etc. Aquilo que a gente vai ingerir, que é misturado com a manteiga e outras gorduras, que vai fazer com que a nossa saúde fique num pico muito, muito alto e negativo. Uhum. Ok, ok. Lara, ainda continuando aqui a nossa conversa. Pronto, já vimos que ser vegetariana para ti é um lifestyle. Uhum. Tens a ideia que existem cada vez mais jovens vegetarianos? É Sim, essa a ideia que tu tens? eu tenho Porquê? muita Como é ideia. que tu vês isso? Não só pelas séries e no Netflix e essas coisas assim, nós vemos uma cultura mais de pessoas vegetarianas, mas eu depois também vejo outra coisa, mesmo nesse conteúdo, e é uma coisa interessante que eu reparo, que é, antigamente, que não é assim tão antigo, também não tive tempo de vida suficiente para poder dizer antigamente, mas antigamente, nos filmes, etc., via-se uma representação do vegan mais clichê. Era sempre aquele, pronto, mais clichê, que é o que está a preach too much, é o que está, pronto, o que está é o extraterrestre. Mas ultimamente já se vê nas personagens, às vezes o personagem principal é vegan e não há nada para dizer de engraçado sobre isso. Eu vejo que há uma mudança de narrativa da maneira como o vegan, o vegetariano é representado nas séries. Então isso, por aí eu vejo muito que então está a ser uma coisa mais aceite. Outra coisa, eu vejo cada vez mais, e aqui eu vivo em Portugal, mas quando eu estava na Holanda também vejo mais, via imenso, que é cada vez mais restaurantes que são especificamente
feitos para assim uma malta mais jovem, um restaurante assim mais descontraído, se calhar com um setup mais Instagrammable, que é para pôr no Instagram, que os jovens gostam, com muitas opções vegetarianas. Eu, por exemplo, tenho conhecido imensa malta vegetariana da minha idade. Nas redes sociais também há imensos criadores de conteúdo que são vegetarianos. Agora, notem uma coisa, que é a falta de jovens angolanos. Mas se formos falar de jovens em geral, eu vejo que há um momento, isso está-se a tornar uma coisa cada vez mais normal. Eu vou a sítios e há sempre Mas sabes que aqui em Angola começamos a ver também um movimento mais nesse sentido, uma tomada de consciência como estilo de vida, mas também, por exemplo, tem ali um grupo da Associação de Vegetarianos de Angola, que o Ruben faz parte e é presidente, que eles partem o ponto de partida dele é a proteção do meio ambiente e, nomeadamente, dos animais. Pronto, eu vi aqui na tua história, não foi este o ponto de partida, mas que acabaste por, de uma certa forma, tomar essa consciência no sentido de protegeres também o meio ambiente. Porque é um bocado um pouco a minha história, que não comecei por questões de saúde, mas mais por uma questão espiritual, acabou por ser isso, e à medida que eu fui evoluindo, senti que não tinha necessidade de comer carne, foi o primeiro, e depois senti que ao não comer carne estava mais embutida, mais embrenhada com a natureza e com o meio ambiente, e isso fazia-me bem. E foi aí também que eu decidi não comer mais carne, não é? Pronto. Mas tinha a ver com uma vertente mais espiritual, mais leveza da mente, leveza do espírito, mais clareza, que me ajudou muito neste processo e pronto. E eu tento também, por exemplo, aqui em casa, aqui é uma luta. Também tenho esses problemas familiares. Ah, sério? Mas não realmente também não estou nem aí. Mas há uma tendência que é de tentar ter uma alimentação mais consciente aqui em casa, e eu vejo que é uma luta. Mas é um processo, porque as pessoas, quando se fala em comida vegetariana, imaginam logo passar fome, não comer aquele napo de carne, porque é como se fosse fazer uma desintoxicação, um autêntico detox. Eu lembro que aqui há umas semanas cortei mesmo, em vez de comprar uma caixa de coxas, comprei só um franguinho. E as pessoas estavam de tal chave que nem queriam deixar os ossos para os queijos. Pronto. Estás a imaginar. Olha, mas pegando só numa coisa que foi mencionada, que vai muito bem de encontro com o que estávamos a falar dos jovens, que é muito simples, que é, hoje em dia, e se olharmos para as gerações e para a evolução das pessoas, das gerações, esta geração, por exemplo, a minha, e as que estão a vir, que eu também não sou assim tão jovem, ainda há outras pessoas, ok? São pessoas, é uma geração que está cada vez mais consciente das mudanças climáticas, do ambiente e coisas desse género. E as pessoas acham que não. Porque, por exemplo, nós temos na pasta de dentes, se toda a gente olhar para a sua pasta de dentes na casa de banho, provavelmente lá diz: vamos salvar o planeta, fecha a água da torneira, ok? Há um monte de propaganda: vamos reciclar, vamos não sei o que, etc. Mas é muito essa a narrativa, né? Que é só isso que podemos fazer, podemos fechar a água. Mas, e até eles põem em perspectiva com os números, recomendo verem o documentário, os dois, Cowspiracy e Seaspiracy. Mas pronto, basta fazermos uma pesquisa como deve ser, que vamos perceber que, e está em várias listas, que se uma pessoa quer realmente mudar o ambiente ou reduzir o impacto que os humanos têm nas alterações climáticas, a primeira coisa que aparece na lista, que tem mais impacto que as pessoas têm que fazer, é reduzir a sua utilização, consumo e compra de plástico. Essa faz sentido.
A segunda Yeah. é adotar um estilo de vida vegano. Mas parece que as pessoas saltam essa parte. As pessoas saltam essa parte. As pessoas vão Yeah. sem plástico e depois vamos guardar água e poupar água. Não. Na alimentação vegana, não. Na produção de carne e coisas assim que não são veganas, é-se utilizada muita água, há muita desflorestação, há muitas destas coisas que fazem mal ao ambiente para as pessoas poderem comer carne, para as pessoas poderem comer estas coisas. Mas elas não sabem, porque também não quero que me chamem aqui teorista da conspiração, mas não interessa às indústrias saberem, interessa a quem? Não vai fazer o veganismo não vai fazer as pessoas ficarem ricas, as pessoas do Big Pharma e não sei o quê, não vai fazer as pessoas ficarem ricas. Então, por isso é que não há esta propaganda. Mas eu sinto que a minha geração está pouco a pouco a começar a pensar pela própria cabeça e se calhar porque eu sinto que se calhar as gerações antigas sentavam-se só no sofá e aquilo que passava na televisão era a realidade. Hoje em dia temos a internet. Passa isto nas notícias, mas eu posso ir fazer a minha própria pesquisa. E na minha geração, cada vez mais e mais e mais há esse hábito. O que faz também com que, por preocupação em relação às alterações climáticas, muitos jovens estejam a tornar vegetarianos e vegan. Porque... Olha, Lara, mas deixa-me defender a minha classe. Deixa-me defender. Porque, sim, há mais informação, mas eu vejo que as pessoas de uma determinada faixa etária, 45 mais, não é? Que também têm essa consciência, mais que não seja, para já, também já viveram o suficiente para ver que há necessidade de um planeta melhor e de ter um comportamento mais consciente, não é? Começa por aí. Mas segundo, porque muitos deles são ocupados com o seu próprio desenvolvimento espiritual e acabam por, de uma ou de outra maneira, convergir e chegar a esse ponto. Portanto, eu não sei se isso terá muito a ver com o facto de ser jovem ou não jovem, mais acesso à informação ou não. Eu sinto que é por razões diferentes. Vê-se as pessoas assim, como a Ariana disse, 45 para cima, a seguirem o vegetarianismo, etc., por razões X. A Ariana mencionou o espiritual, etc., etc. Mas na minha faixa etária faz o mesmo, mas é por razões Y. Então até podem andar os dois juntos, mas as razões é que vão diferir. Porque é um facto que a minha geração não está ainda muito preocupada com essa coisa da espiritualidade. É uma coisa que ainda não... Queremos ser ativistas. Mas tu vês... Não, mas olha, por exemplo, tu vês, não estou ocupado muito com a espiritualidade, mas tu vês, por exemplo, muitos jovens a aderir à yoga. Como é que isso se justifica? Sim, sim. As pessoas estão extremamente... Porque a yoga, e eu sou uma pessoa que se eu ficar uma semana sem fazer yoga, eu sinto-me podre. Eu sinto que o meu corpo não está a funcionar. Eu sinto-me extremamente... E meditar, claro. E meditar. Se eu não medito durante um dia, eu sinto-me podre. Meditar para mim, há pessoas que sentem mais a falta da yoga, mas para mim é mesmo a meditação. Eu sou uma pessoa que, pronto, agora podemos entrar também nessa conversa sobre a meditação, mas eu sou uma pessoa que isso deve-se também ao autoconhecimento, porque eu podia sentir isso, mas não conseguir associar as coisas. Mas eu sinto que quando eu não medito, eu torno-me mais impaciente, torno-me mais ansiosa e mais insatisfeita. Há alguma coisa que está a me incomodar, mas eu não sei o que é que está a me incomodar. Estão a perceber? E quando eu medito, eu consigo organizar, arrumar a casa. Eu consigo. É como quando eu medito, a casa está desarrumada. Está tudo sujo. E quando eu medito, eu estou a arrumar a casa. É por aí. Como tu sabes, a Pranangola é uma das atividades que nós promovemos muito na Pranangola, é precisamente, além do vegetarianismo e veganismo, é também a prática da yoga e principalmente da meditação.
Porquê? Porque vemos os resultados fantásticos e como tu estás a ver, mesmo sendo jovem, tens essa consciência. E é isso que nós estamos a trabalhar, de forma que haja cada vez mais jovens, o mais cedo possível, a terem essa consciência. Aliás, desde de pequeninos nas escolas, as crianças deviam começar a meditar e a praticar yoga. Eu tenho a certeza que iriam ter um outro tipo de consciência. E eu vejo também os meninos, muito meninos pequeninos, aqui até mesmo em casa, que não estão, por exemplo, sem ninguém lhes dizer, mas não estão virados, por exemplo, a comer carne. Estás a ver? Portanto, é como se fosse um estado de consciência desta nova geração que vem já com um outro tipo de consciência do que se calhar tu vieste, ou de certeza da minha geração. Ruben, como é que é a tua geração? Minha geração é dos anos 80, então eu acho que se calhar é uma geração muito mais, pronto, está a ser um bocado mais receptiva, isso porque também já está quase a ir para os 40 e etc. Então as pessoas hoje em dia preocupam-se muito mais, principalmente com a saúde. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta à Lara, que chamou-me a atenção dela ter feito um comentário super interessante, que ela a princípio entrou por conta da amiga, queriam experimentar, mas depois ela foi à busca do conhecimento, da investigação e chegou à conclusão que existe algo mais para além de ter boa saúde. Eu pergunto a Lara, a minha pergunta é a seguinte. Lara, a questão animal fez-te refletir profundamente sobre o vegetarianismo? Fez. Tal como disseste, Ruben, não foi a minha principal inicial preocupação, mas depois, quando eu comecei a pesquisar, como eu já tive a oportunidade de mencionar aqui, eu comecei a ver algumas coisas que não estava de acordo com o meu e que eu tenho a certeza que não vai de acordo com ninguém, mas as pessoas não se expõem a essa informação. Mas eu lembro-me. E eu também não quero aqui pôr isto aqui muito depressivo, então não vou entrar em detalhes, mas eu lembro-me de ver um vídeo em particular que me deixou muito, muito triste. Era um vídeo também argumentativo, não era só as imagens, a pessoa estava ali a explicar, etc. Mas tinha a ver com a produção do leite e tinha a ver com a sensação de maternidade, porque as vacas ficam grávidas e é uma gravidez de 9 meses. E é muito parecida a um ser humano, é uma de 9 meses, e depois quando o bebê nasce, o bebê é tirado da mãe, porque a mãe está ali para dar leite para nós bebermos. Mas o leite era para o filho que foi tirado, mas agora vai ser feito vitela. E quando eu estava a ver, e eu vi um vídeo particular que a mãe estava a correr, a vaquinha estava a ser levada numa carrinha e a mãe estava a correr atrás da carrinha, daquilo, né? Que eles levam a vaca. E eu fiz uma analogia com uma mãe, se aquilo fosse um ser humano. Se eu tivesse a ver um vídeo em que uma mãe carregou um filho durante 9 meses, o filho nasce, a mãe vai amamentar e o filho é levado porque agora a mãe tem que ser explorada, porque agora vamos dar o leite aos ratos, que não tem nada a ver com o nosso DNA, que não tem nada a ver, o leite não era sequer para os ratos. Como é que eu me sentiria? Depois a ver a mãe a correr atrás do filho e o filho a ser levado para lucro de umas pessoas. Eu fiquei tão sensibilizada com isso que eu comecei a perguntar-me: o que é maior? A minha vontade de comer este gelado ou a tragédia que eu acabei de ver neste vídeo? E eu comecei no início, era um bocado, eu vou ser sincera, a cena do leite, eu adorava queijo, tudo que tinha queijo eu amava. Agora, se eu cheirar uma coisa que tem muito queijo, é psicológico, é extremamente psicológico, é 100% psicológico. Eu começo a associar a esses sentimentos negativos, né? Que eu experienciei quando eu estava a ver esses vídeos. E esse é só um exemplo, eu vi imensos, que como já vos disse, eu tive uma fase extremamente revoltada, em 2018. Mas eu comecei sim a ter esse tipo de associações e não só ver os vídeos onde a tragédia ocorria, mas depois também ver uns vídeos
de uns porquinhos a enrolarem-se, a abraçarem-se, a fazerem assim, coisas que os seres humanos fazem. Eu comecei a perceber a ponte e as semelhanças emocionais que há nas trocas de afeto entre um porco e um porco, uma galinha e uma galinha, uma não sei quantas e uma não sei quantas, e um humano e um humano. E por isso é que, mas pronto, este é um argumento, entre aspas, que acaba por levar algumas pessoas a concordarem, mas então a comerem peixe. Porque o peixe, ok, dá para ver uma semelhança emocional entre um humano e uma vaca, mas um peixe parece que é mais longe, mais longínquo. Então por isso é que muitas pessoas optam por ainda comer o peixe. E eu volto a dizer, é 100% apenas psicológico. É 100% apenas psicológico. Porque uma pessoa está muito feliz a comer uma vaca e sabe-lhe bem, ok? Com um tempero ótimo, que eu admito que está muito bom. Mas se a pessoa tivesse com o mesmo tempero a comer um gato, só a consciência de que a pessoa está a comer um gato pode saber exatamente a mesma coisa. Aquilo é psicológico, a pessoa fica, não quero isso. Então para mim é a mesma coisa. Depois de eu ter experienciado esta jornada, eu hoje em dia, se me puserem uma galinha à frente, eu sinto-me da mesma maneira que uma pessoa assim com a mentalidade ocidental se sentiria se lhe pusessem um gato. Vamos comer gato no espeto. Eu fico assim. Yeah. Não sei se eu quero comer aqui, Uhum. mas pronto, é por aí. Olha, Por aí. Lara, diz-me uma coisa. Pronto, já tivemos aqui a dar aqui uma volta aqui às perguntas sobre os jovens vegetarianos. O que é que tu vês de prós e contras para quem quer começar ou quem quer se tornar vegetariano? Quais são as vantagens, desvantagens? Ok. Vou começar pelas desvantagens. As vantagens é as pessoas à tua volta vão querer opinar, vão querer opinar, vão querer opinar, vão querer opinar. E isso é uma coisa que é desconfortável, principalmente se estiveres a fazer sozinho. Porque se tu estiveres, por exemplo, a fazer com a tua irmã e vocês estão as duas a começar, quando alguém vier fazer um comentário desnecessário, eu posso olhar para ela e nós as duas estamos a passar por isso. Mas quando és tu sozinho, sozinha, é um bocado isolador, porque as pessoas depois, na cabeça delas é uma piada. Elas não se apercebem que para a pessoa que recebe pode tornar-se, e eu não digo agora, eu já não quero saber, honestamente, eu não quero saber. Mas no início, e estamos aqui a falar para uma pessoa que quer começar, é muito desconfortável. E as pessoas que estão a dizer isso por piada não se apercebem, mas é muito desconfortável porque faz-nos sentir um bocado extraterrestres. E também faz-nos sentir, opá, como se as nossas escolhas, como se as outras pessoas estivessem a fazer troça de uma escolha que nós fizemos. Então, essa parte emocional é preciso conseguir aguentar. Depois, outra desvantagem é que vamos a restaurantes e já não é a mesma coisa que antes. Eu, por exemplo, se eu quiser fazer uma reserva para um jantar, eu provavelmente vou, e estiver na net à procura de restaurante A, B, C e D, eu provavelmente vou passar por 6 restaurantes que eu cheguei à conclusão que não tinham nada para mim, até eu encontrar um que vai ter alguma coisa para mim. Então, isso quando sou eu a fazer reserva, não há problema. Demorei mais a encontrar o restaurante, mas encontrei. Mas, por exemplo, se for uma pessoa, um grupo de amigos que vai, não sei o quê, as pessoas não vão estar todas à procura de um sítio que não tem que tem algum prato vegetariano para ti. Eles estão-se a cagar. Eles querem comer a coisa deles e tu queres vir com eles, vai. Então, essa também é outra desvantagem. Mas isso tudo tem a ver com o social. Tem a ver com o social. Eu, em termos de desvantagens, eu só vejo desvantagens sociais. Agora, as vantagens... todo tipo de vantagens. Eu vejo todo tipo de vantagens, todo tipo de vantagens. E está aprovado, não há aqui muita discussão para se ter nos benefícios para a saúde que tem uma dieta. E a pessoa não precisa de ir tão radicalmente até ao veganismo, que era aquilo que estávamos a falar, do lifestyle inteiro, mas simplesmente uma redução de consumo
de carne. As pessoas até podem começar pela carne vermelha, depois vai todas as carnes, depois se calhar o peixe ou whatever. A pessoa nota a diferença que tem no corpo. E eu volto a dizer, uma das principais diferenças que eu noto no meu corpo é depois do almoço eu não estou tão cansada. O meu corpo, e isto tem uma explicação, o nosso corpo tem uma maior facilidade em digerir vegetais, leguminosas. E para o meu corpo digerir uma carne vermelha precisa de mais esforço, precisa de mais energia. Se precisa de mais energia, eu vou estar mais cansada. Então faz todo sentido. Nesse sentido da saúde, totalmente. E depois há outras vantagens que eu vejo várias pessoas a mencionar, é que eu pessoalmente não vivi, que as pessoas dizem, por exemplo, que a pele melhora, não vivi nada disso. Não vivi nada disso. Melhora. Eu experimentei, não melhorou, a minha não melhorou. Então, pronto, mas há vários benefícios, mas eu diria que a desvantagem é 100% social. Ok. Olha, Lara, Ruben, mais só perguntas? para- Tens mais perguntas? não, vou dar aqui uma ajuda aqui. A Lara ela estava a falar em restaurantes. Lara, se puderes baixar o aplicativo Veggie Kit, foi lançado recentemente pela Associação Vegetariana Portuguesa, tu vais encontrar muitas opções. Veggie Kit. Como é que se chama? Consegues ouvir? Consigo. Veggie Kit. Veggie Kit. Ok, já me memorizei. 2Gs, que é Kit. Ok. Como estás em Portugal, eu acho que vai te ajudar imensamente. Tem tudo, muitos restaurantes, muitas opções. Ok, ótimo. Eu tenho muita dificuldade em Ruben, isso é válido para Angola também ou não? É só para Portugal? Não. Isso é para Portugal. Pronto, a AVP, como é nosso parceiro, então nós temos também esse cuidado de ajudar as pessoas que estão em Portugal a encontrar as opções. Lara, tu tens, a nível de compras, de consumo, por exemplo, aí em Portugal, há muita variedade ou não? Encontras tudo mais, por exemplo, do que na Holanda? Do que na Holanda, se formos comparar com a Holanda, é assim, uma coisa seja dita, se nós estamos à procura de substitutos, se eu estou à procura de uma salsicha vegan, de uma coisa assim, que a inspiração é carne, ou de um queijo vegan, que a inspiração é carne, e que eu estou a tentar tornar isso numa coisa real, aqui eu encontro muito, e na Holanda também, muito. Mas, e eu acredito que em Angola, esquece, é para esquecer. Se calhar não se vai encontrar assim um queijo que vai derreter na pizza, que é vegan, etc. Mas, se eu vou sincera, eu não consumo muito disso. Eu consumo as coisas, é couve, é cenoura. E isso há em todo lado, há em Angola, há na Holanda, há em Portugal. E eu sinto que uma das coisas que também que mais desencoraja as pessoas é que quando elas começam, elas tornam-se vegetarianas ou pronto, o que seja, e depois elas vão tentar ter a mesma dieta que elas tinham, fazer os mesmos pratos que elas tinham, se elas faziam um esparguete com carne picada. Agora vão à procura de uma carne picada vegan e depois não vai saber a mesma coisa, vão ficar chateadas, vão ficar desapontadas, vão achar que a culpa é do veganismo. Mas as pessoas têm que perceber que se elas vão mudar a alimentação, elas também vão mudar o lifestyle. Temos que ser mais criativos, temos que comer um prato diferente, uma coisa diferente. E se nós formos por aí, vamos chegar à conclusão que há imensa variedade. Só não há variedade se nós tentarmos comer a mesma coisa, versão vegana. Eu acho que é muito por aí. O conceito é o outro, e eu estou sempre aqui a dizer também aqui em casa, na mudança de mentalidade, enquanto que na cozinha tradicional o prato central é a carne ou o peixe, quando nós estamos a falar da cozinha vegana, o vegetal é o prato principal. Portanto, é pensar o que é que eu vou fazer com esta aubergina, com esta cenoura ou com a couve. Portanto, este que é o prato principal. E existem milhares de formas de confeccionar e deliciosas para quem ainda não experimentou. Nós vemos isto nos nossos retiros da Prana Angola, que as pessoas ficam muito surpresas, as pessoas muito céticas,
que saem dos retiros com uma outra ideia, uma outra visão do que é o vegetarianismo e que depois atrevem-se a experimentar. Portanto, e principalmente aqui em Angola, de facto, a ideia se calhar que se poderia ter é que existe muita dificuldade em encontrar produtos, mas não é porque Angola tem vegetais, tem folhas verdes, tem tudo e mais alguma coisa que podemos ser os vegetarianos e os veganos não têm necessidade de passar fome, de passar dificuldades ou de não encontrar produtos, porque existe de tudo. É preciso a criatividade e é preciso saber o que fazer, como confeccionar. Portanto, quer a AVA, né, a Associação do Vegetarianismo, quer mesmo a Prana Angola, e existem outras organizações que estão ocupadas a tentar consciencializar e informar da forma mais correta as pessoas que muitas das ideias que são criadas são crenças falsas e que ser vegetariano ou vegano aqui em Angola não é nada difícil. Bom, pelo menos para mim, não. Nós já temos Ok. tudo, nós já temos tudo. Já, eu penso que sim. Eu acho que só as coisas básicas, as verduras da terra, etc., é o suficiente para se fazer menus espetaculares. E eu provo isso que nós fazemos Adoro aqui. quiabos. Aí é imensos quiabos. Os quiabos são a estrela de muitos dos meus pratos. Sim, não, há de tudo. Aqui há de tudo. Não há razão para se dizer, eu não encontro produtos vegetarianos, porque isso não é verdade. Olha, Lara, já são 8 horas e eu queria que fôssemos assim mais um bocado para o encerramento da conversa. O que é que tu tens mais a dizer sobre este mundo? Alguma mensagem que tu queiras deixar? Alguma coisa que tu queiras partilhar que inspire, não é? Tu como criadora de conteúdo digital, o que é que tu tens a dizer a todas as pessoas que estão a ouvir e que ainda nos vão ouvir e ver? O que é que tu tens para dizer? Então, se eu quisesse dizer alguma coisa, quero, eu diria que, e eu digo isto muito porque eu não diria a minha área de expertise, mas mais ou menos, a área que eu mais me dedico e que mais me fascina é do desenvolvimento pessoal. Que depois eu entro mais na área da saúde mental e principalmente na saúde mental da minha faixa etária, porque é claro que na faixa etária da Ariana, na faixa etária do Ruben, existem imensos casos de depressão, e tudo isso que existem na minha faixa etária também, em todas as E faixas. e muitos casos. Só que a diferença é que as razões e o despoltar da depressão é diferente. Então, quando eu crio o meu conteúdo, muito virado para a saúde mental, eu não crio o meu conteúdo para o Ruben ou para a Ariana. Eu crio o meu conteúdo para uma pessoa que é como eu e que tem os mesmos desafios que eu tenho. Porque está na fase de vida que eu estou e que está com os desafios do mundo moderno que nós estamos inseridos. E uma das coisas que eu noto na minha faixa etária lá está, os casos de depressão, e muitos deles estão relacionados com muitos fatores, com as redes sociais, com muitas dessas coisas. Há muitas pressões nesse sentido. Mas eu vejo que é muito popular falar-se acerca da maneira como, por exemplo, o Instagram, o TikTok influencia negativamente a saúde mental de um indivíduo jovem. Mas eu não vejo as pessoas a falarem, e era isso que eu gostaria de vir aqui a trazer, que eu não vejo as pessoas a falarem na minha faixa etária a maneira como o que elas decidem comer. A maneira como o que elas decidem comer afeta a saúde mental. Eu vejo muito, se ficares muitas horas no Instagram, aumenta os casos de depressão, etc, etc. Isso comer muitas hambúrgueres, isso comer muitas batatas, isso não é uma coisa que se fala muito. E até foi um dos posts recentes que eu fiz, que foi a falar sobre exatamente isso. Há vários estudos que têm vindo a demonstrar que uma alimentação com muitas gorduras saturadas e muitas coisas artificiais e muito pouco contacto com a natureza, com as coisas reais que saem da terra, esse tipo de dieta
tende a coincidir com o tipo de pessoa que sofre com esse tipo de situações, depressão, etc. Então, eu queria só chamar aqui a atenção às pessoas, principalmente às pessoas jovens que estão aqui a ver isto. Sim, nós temos imensos desafios, Instagram, coisas assim, mas não nos vamos esquecer que um dos grandes desafios que nós temos é a maneira como nós comemos e as pessoas não nos estão a chamar a atenção sobre isto. Então, eu chamo a atenção sobre isso. Muito bom, muito bom. Ruben, tens mais alguma coisa para dizer, para acrescentar antes de nos despedirmos da Lara? Não, tranquilo. Lara, tens aqui uma exposição excelente. Olha, Lara, deixa-me te agradecer pelo teu nível de consciência. Eu acho que é super importante nós termos jovens que não seguem apenas tendências, vão à busca de conhecimento, como tu tiveste, e isso é muito difícil encontrar isso nos dias de hoje. E desde já agradeço-te por isso, e eu espero que, pronto, continues com as tuas atividades em partilhar todo esse conhecimento que tem a ver com a alimentação, vegetariana principalmente. Muito obrigada pelo convite. Gostaria de vos agradecer aos dois. Foi um prazer estar aqui com vocês e conversar com vocês. Eu quero agradecer ao Ruben por ter criado a AVA, a Associação de Vegetarianos de Angola. Mas, Lara, quero-te agradecer muito, muito em especial o facto de todas aquelas coisas que eu disse. Ser jovem, linda, maravilhosa, vegetariana, consciente. E eu acho que tu tens um papel, como influencer, acho que tens um papel fundamental a ajudar os jovens a terem mais consciência das suas vidas e de como é que eles podem ter uma vida mais preenchida, viver uma vida mais plena, saudável e feliz, porque no fundo todos nós, miúdos e graúdos, estamos todos à procura do mesmo, que estarmos bem connosco próprios, com a nossa identidade, o autoconhecimento e principalmente termos uma qualidade de vida melhor. Eu agradeço de todo o coração pela tua disponibilidade e pelo teu tempo. Desejo-te todas as felicidades do mundo e que continues até aos 100 com esta determinação e força e que consigas inspirar mais lá para a frente os mais velhos, não é? Os da tua faixa etária naquela altura. Está bem? Ok, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Tenham uma boa noite. Ok. Eu agradeço a todos aqueles que estiveram aqui presentes. Muito obrigada pela vossa participação. Pessoas aqui, amigas, queridas, familiares. Muito obrigada pela vossa presença. Ruben, vemo-nos daqui a 15 dias no nosso próximo programa Vega e Vegana. Até lá. Bye, bye. Tchau, obrigada. Tchau. Nada, tudo de bom.